A neblina é dissipada, e os monges saem do templo para começarem o dia. Então se deparam com um conflito. Gyontoji manda um olá. Enshun diz para os demais cuidarem dos ferimentos de Agon e não interferirem na sua luta. Quem é esse Enshun? Perguntam. Um selvagem. Seu nome é Miyamoto Musashi. Uma pergunta. Se você é o mestre e sucessor do templo Hozoin, significa que é tão bom quanto o Hozoin Iei? Provavelmente sou melhor que ele. Mas é lógico, o mestre Iei já está com mais de 80 anos. Não se pode comparar a habilidade dos dois. Tem razão. Se veio de Kyoto, deve conhecer Yoshioka Seijuro. Ele é o único que pode se equiparar a mim. Gion cai na gargalhada. Então dispara uma investida contra Enshun sem nenhum aviso. Porém, para sua surpresa, ele deitou no chão e conseguiu desviar. É discípulo dele? Esse golpe se parece muito com o de Seijuro. Conseguiu desviar? Vamos lutar depois. Gyontoji, vocês não vão duelar. Porque eu vou derrotá-lo primeiro. As palavras do velho monge novamente ecoam na mente de Musashi, enquanto Enshun balançava seu bastão e se colocava em guarda. Nesse instante, uma enorme pressão cai sobre Musashi. Sentia como se fosse esmagado. Então ele começa a gritar. O rugido é um ato instintivo de defesa, uma reação natural frente à ameaça de um inimigo superior. Aquela era uma experiência totalmente nova para Musashi. Rugindo, Musashi avançou e lançou um ataque direto. Enshun desviou o ataque facilmente. Gion se perguntava o que havia de errado com Musashi, pois seu ataque foi totalmente rígido. Era como se ele estivesse coberto por enguias, que limitavam seus movimentos e pesavam sua espada. Enshun balança seu bastão e novamente mira a ponta que simula o fio da lança em Miyamoto Musashi. Sem esperar, investe com sua espada. Enshun bloqueia e contra-ataca acertando o ombro de Musashi. Em seguida, investe com a ponta. Por pouco, Musashi conseguiu desviar o ataque com a espada e empurrou o bastão para um lado. Contra-atacou de baixo para cima, mas Enshun saltou desajeitado para desviar e acabou caindo no chão. Musashi tentou pegá-lo lá, mas Enshun desviou e levantou rapidamente. Chutou o bastão para cima e o catou. Miyamoto atacou novamente. Enshun bloqueou e revidou acertando as costelas do oponente, que teve de parar os movimentos por um momento. O que há com você? Gion perguntou. Nem parece o mesmo. Por que esses golpes tímidos? Está congelando de medo. Por isso seus golpes perderam a potência. E a força é tudo o que ele tem. Não passa de um caipira selvagem. Um amador que eu superestimei. Musashi respira lentamente para se acalmar. Então acerta uma forte pancada contra a própria cabeça. O golpe o faz cair. Todos ficaram completamente confusos. Arfando, ele levanta. Estou tenso demais. Não tenho nada a perder. Ou ganho e me torno invencível, ou perco e morro. Você é um homem singular. Por que fez aquilo? Para melhorar a concentração. Agora estou preparado. Que bom. Por um momento pensei que havia desistido de lutar. Não seja idiota. Musashi carregava areia na mão esquerda, e Agon percebeu. Enshun, ele está segurando areia. Não era pra falar, Agon. Eu estava curioso para saber o que ele faria com ela. Musashi pareceu confuso. Então passou areia em toda a espada de madeira. Assim está bom. Estava escorregando com suor. Era pra isso então? Era. Musashi avança mais uma vez e desfere um ataque direto. Novamente Enshun defendeu. Então girou e contra-atacou. Musashi parou o golpe com a espada e lançou uma poderosa investida de cima para baixo. Enshun deu o mortal para trás para desviar. Todos ficaram surpresos, pois os golpes de Miyamoto ficaram mais ágeis e esse último, em especial, foi bastante vigoroso. Musashi,
Quem é seu mestre? Não tenho. Sou autodidata. Foi o que pensei. Você não tem estilo. É como se eu estivesse lutando contra um animal selvagem. Está dizendo que eu sou forte ou fraco? Inshan, se eu derrotá-lo, poderei me considerar forte? Você já é forte. Não dá nem pra comparar com esses bandoleiros que vêm infestando a região ultimamente. Eu, na verdade, não sei se sou forte ou fraco. Só sei que você é forte. E muito. Se eu te vencer, posso me considerar forte? Se isso acontecer, pode se considerar invencível. Atacar é o único jeito. Enquanto o confronto prosseguia, Jotaro havia acordado. Dormi demais. Ele foi sozinho pro Templo Rosoin, me deixou pra trás. Como pode falar que é discípulo dele, caro Joe, se nem o acompanha ao duelo? E pode ser que essa seja a última luta dele. A última? Por que está dizendo isso, vovô? O mestre veio aqui pra duelar com Rosoin e Inhei. Duelar com o grande Inhei? Isso mesmo. Que pressão é essa? Aquele Musashi contra Inhei? Isso é impossível. Por quê? Ele já se aposentou. Nem está mais no templo, Rosoin. O velho então falou do sucessor do templo, Inshan. A genialidade possui um brilho inconfundível. Todo aquele que confrontou Inshan já viu esse brilho. E assim percebeu sua própria insignificância. Gênio de nascença? Quer dizer que o mestre sucessor é forte também? Sim, é forte. Neste momento, Musashi deve estar sentindo isso na pele. É mais forte que o próprio Inhei? Esse mestre sucessor é mais forte que o anterior? Jotaro, vou lhe ensinar uma coisa. Preste atenção. O grande Inhei é incomparável. Entendeu? O grande Inhei? Sim, o grande Inhei é incomparável. Miyamoto Musashi, aquele malcriado, também é especial. Sabia. O instinto assassino que emana de todo o seu corpo. Aquele olhar ávido. Quantos já deve ter matado, apesar da pouca idade? Nisso deve superar Inshan. Mas é aí que está o perigo também. Está dizendo que o mestre é forte, não é? Não é isso, vovô? Sim, ele é forte. Comparado a centenas de espadachins que perambulam por aí, ele é, sem dúvida, o mais forte. Sabia. Depois, Jotaro correu na direção do Templo Rosoin. E quando chegou, a luta prosseguia. Musashi atacava sem parar. Jotaro abre um sorriso. Gritando, Musashi continua a desferir inúmeras investidas, enquanto Inshan tentava pegar distância. Não vai escapar. Não vou deixar que saia do meu campo de ação. Musashi correu rapidamente até Inshan e atacou, mirando sua testa. Inshan defendeu e em seguida acertou uma pancada na cabeça de Musashi, que se desestabilizou por um momento. Mas logo reage, atacando com toda a sua força. Embora Inshan tenha defendido, a potência do golpe de Musashi assustou os demais que assistiam. É forte. O meu mestre é forte de verdade. Estou impressionado. A cada golpe seu, é como se você estivesse colocando a própria vida em jogo. Enquanto isso, o velho trabalhava em sua plantação, mas seus pensamentos estavam voltados para Musashi. Posso até ver. É jovem ainda. E também ingênuo demais. Aquela força demoníaca o transforma no demônio em pessoa. Sua vida não é nada além de força bruta. E se o adversário conseguir sobrepujar essa sua única vantagem, o que lhe restará? De volta ao templo, Jotaro estava emocionado ao ver aquele que chama por mestre lutar. Na verdade, é a primeira vez que eu vejo o mestre lutando. Quando ouvi que ele lutou de igual para igual com os Yoshioka, resolvi ser seu discípulo. Mas nunca imaginei que fosse tão forte. O adversário é o mestre sucessor do Templo Rosoin. Esses outros não chegam nem aos pés do mestre. Nem esse e nem esse outro careca aí. Ué, aquele ali é... Por que o Gion Toad está aqui? Mas nem ele deve ser páreo pro mestre sucessor de Rosoin, mesmo sendo metidão de Kyoto. E o mestre está encurralando esse Inshan. Musashi dispara mais um ataque, que não acertou por centímetros. Ele continua atacando, enquanto Inshan tenta pegar distância.
Musashi estava exausto e o oponente conseguiu sair de sua área de alcance. Então, investiu com um bastão, acertando a ponta nas costelas de Musashi. A dor é imensa, assim como sua vontade de gritar. Jotaro parecia estar perdendo a confiança. Musashi caiu de joelhos, mas, sem perder a compostura, ele levanta. Hã? Não está doendo? Tá doendo muito, desgraçado. Eu ainda não consegui te acertar nem de raspão. Já levei 4. Merda. Musashi atacou. Inshun bloqueou e revidou acertando o ombro do oponente. Musashi sequer viu o movimento, tanto que olhou para o lado, achando que alguém havia lhe jogado algo. Ele estava assustado, exausto e cheio de dor. Muito bem, consegui friá-lo. Minha vez de atacar. Inshun golpeia as pernas de Miyamoto, o derrubando. Então parte para o golpe final. Musashi bloqueou e caçou os pés do monge, mas ele saltou para se esquivar. Miyamoto Musashi levantou rapidamente. Incrível. Para de se esquivar, maldito. Naquele momento, durante o combate com Inshun, a insegurança que sentia, em vez de desaparecer, só aumentou. E para se libertar desse estado de espírito, só havia um caminho: a raiva. Idiota! Está dentro do campo de ação de Inshun! Gritou Gion. Musashi então foi atingido no peito. Ele caiu de joelhos. Falhei. Me pegou. Inshun. Seu desgraçado de merda. Os monges aplaudiram. Acabou. O duelo acabou. O que estão dizendo, malditos? A vitória do Inshun. O que estão falando? Calem a boca. Quando há um confronto entre dois humanos, existe um demônio que em silêncio os observa, apossa-se de seus espíritos e os devora por inteiro. Ele fica imóvel e, com a tenacidade de um tigre que espreita sua presa, continua observando no silêncio da escuridão, até que o mais fraco dos dois se afogue nas trevas. Musashi levantou. Por que parou? Encha. Acha que já ganhou? O golpe foi certeiro. Definiu o duelo. Reconheça que perdeu, dizem os monges. Sempre soube, instintivamente, que, uma vez iniciado o duelo, há algo que não se deve sentir jamais, nem deixar que se aloje dentro da alma. Desde os 13 anos de idade, havia visto isso inúmeras vezes, mas na posição de vencedor. O demônio chamado medo, que empurra o homem para a derrota. Musashi joga areia nos olhos de Inshun, então parte para cima. Acha que só com esse golpezinho de nada vai conseguir derrotar Miyamoto Musashi? Cai nessa. Covarde. Covarde miserável. Mesmo que fosse um duelo com armas reais, isso não teria sido suficiente. Não vai conseguir me matar. Eu não vou perder. A ferida em sua testa se abre, mas ainda assim não para. Inshun consegue abrir um pouco os olhos, então contra-ataca. Jotaro fecha os olhos, para não ver aquele que chama de mestre ser trucidado. Inshun limpa os olhos e consegue abri-los. Agon e os outros monges respiravam aliviados. Para derrotá-lo, não tenho outra saída a não ser te matar? É a primeira vez que alguém me enfrenta até a morte. Deste ponto em diante, o território é novo para mim. Um duelo mortal. Se com este duelo eu puder ficar ainda mais forte, então, Musashi, eu vou matá-lo. Não me leve a mal por isso.
Mais e mais. Eu vou ficar ainda mais forte. Da mesma forma que esse Musashi incute toda a sua existência na espada, eu também quero que a lança seja a minha vida. Um duelo mortal. Se conseguir chegar até lá, eu, Inshun, poderei vencer qualquer monstro. Inshun então grita e acerta uma forte pancada no braço direito de Musashi. A palma da sua mão abre. Jotaro grita por ele. Os monges pareciam sentir a dor do espadachim. Inshun avançou mais uma vez. O tempo parecia ter parado para Miyamoto. Ele consegue desviar do golpe de Inshun, que raspou em seu braço esquerdo, abrindo um ferimento e rasgando a manga de seu hakama. Esse Musashi, como ele consegue ficar de pé depois de levar todos aqueles golpes de Inshun? Conversam os monges. Um único golpe daqueles dá pra deixar qualquer um de cama por 3 dias, não é? Isso mesmo. Será que o Inshun está economizando a força nos golpes para apreciar o enfraquecimento gradativo do adversário? Como um gato encurralando um rato? É bem possível. Veja, está no meio de um duelo mortal, mas parece feliz. Inshun ouviu o falatório dos monges. Então apontou seu bastão para eles. Esse papo furado de vocês mancha a reputação do templo. Pois saibam de uma coisa, se eu estivesse economizando força com esse homem, ele já teria me matado há muito tempo. Inshun faz um repentino movimento e acerta Musashi no trapézio. É verdade. Ele desvia o corpo uma fração de segundo antes de ser atingido em um ponto vital, e assim evita a morte instantânea. Mesmo no estado em que está, diz Agon, é um animal que nasceu somente para lutar. Puro instinto de sobrevivência, como uma fera faminta que se aninha no meio da floresta. Ele tem uma energia vital, vigorosa e profunda. Quero ter isso também. Me ataca. Vem me atacar. Vai matá-lo. O mestre vai morrer. Alguém precisa salvá-lo. Salve o mestre, Gion-Toji. Só nesse instante, Jotaro e os monges percebem que Gion-Toji havia desaparecido. Inshun diz que o viu indo embora há pouco e supõe que ele tenha cansado de esperar. Toji estava um tanto distante do templo. Os golpes tempestuosos de Miyamoto refletem insegurança em mim. Nos golpes de Inshun não se vê nem ódio nem raiva. Pelo contrário, pode-se até ver um sentimento amistoso para com o adversário. É como se estivesse agradecido pelo adversário lhe dar a oportunidade de uma luta interessante. Uma borboleta se aproxima. O samurai saca sua espada. A borboleta se afasta. Esse Inshun é de outro mundo. Miyamoto, será que você consegue enxergar algo além do duelo? Ataque. Ataque. Venha me atacar. Em frente. A próxima investida de Inshun raspa pela barriga de Musashi e a ferida em seu tronco se abre. O demônio do medo estava consumindo Musashi cada vez mais. Com um sorriso no rosto, Inshun o chama para continuarem a luta. Musashi sentia como se estivesse sendo esmagado. Longo, curto, fora do alcance. Seu corpo está distante. Meu braço direito não me obedece. Não posso mexê-lo. O meu sangue, não paro de sangrar. Está escuro. Meu corpo está gelado. Ele vai me matar. Musashi avançou lentamente, segurando a espada com apenas a mão esquerda. Nesse momento, Agon sentiu pena do espadachim. Inshun tira a espada da mão de Musashi facilmente, então golpeia mirando seu tronco. O espadachim, em uma fração de segundos, conseguiu se esquivar. A lança raspou na região das costelas. Agora que estava com as mãos nuas,
Ele agarra o bastão do oponente, abre um sorriso, então choca sua cabeça contra a testa de Enshan. O lanceiro se desestabilizou por um momento, mas Musashi não havia acabado. Mais uma vez choca sua cabeça contra a de Enshan. Isso o faz largar o bastão, e com ele, Miyamoto ataca. Enshan saltou para desviar e chutou a cara do oponente, que caiu próximo de 2 monges. Enshan recuperou seu bastão e disparou uma estocada. Musashi se jogou para trás e acabou esbarrando nos 2 monges. Pisou na mão de um deles e tomou seu bastão. Musashi grita e usa o bastão como se fosse uma grande espada. O monge desviou e o bastão quebrou ao acertar o chão. Enshan então investiu contra o rosto do espadachim, mas ele evitou o pior, cobrindo o rosto com a mão. Enshan caminha para trás, pega a espada de madeira no chão e a oferece ao oponente. Musashi pega e no mesmo instante tenta esmagar a cabeça de Enshan, que se protegeu com o bastão. Muito bom, continue. Musashi o empurra usando a espada e metade do bastão, como se fossem duplas espadas. Ele ataca feito um animal selvagem. Mesmo desajeitado, Enshan consegue evitar todas as investidas e novamente pega a distância, onde tem vantagem. Enfim chegou a hora de um de nós morrer. Musashi então arremessa o pedaço do bastão quebrado, acertando o adversário em cheio na cabeça. O plano do espadachim era usar aquilo como distração. Então disparou, como a derradeira labareda, na direção daquele cuja tranquilidade de espírito parecia inabalável. O golpe de Musashi foi parado na ponta do bastão. Depois deste duelo, serei invencível. Relaxe. Não se afobe. Não hesite. O demônio segurou a garganta de Musashi. O envolveu por inteiro. Fora completamente dominado. Enshan gritou. Disparou mais uma estocada e acertou o adversário na testa. Musashi foi ao chão e jogou areia mais uma vez. Mas desta vez, Enshan se protegeu com o braço. Vou ficar com a sua vida. Obrigado, Musashi. Essa foi a primeira vez que, derrotado, Musashi foi tomado pelo desespero. Pra quem não tá sabendo ainda, o canal foi desmonetizado. Talvez tenham percebido que não teve anúncio nenhum. Enfim, por isso que agora a colaboração financeira de vocês vai ser determinante para que a gente consiga prosseguir com essa série. Criei um Apoia-se, porque um dos inscritos disse morar fora do Brasil e lá não tem Pix. Talvez alguém de Portugal me assista também, sei lá. O link vai estar na descrição, então você decide se manda por Pix ou vai pro Apoia-se, caso queira colaborar. Pra quem mora no Brasil, acho que a chave Pix é uma alternativa bem mais prática. Se metade dos que assistem mandarem apenas R$1 por mês, talvez nem precisemos da monetização do YouTube. Então, se você quer que a série continue e pode, dá uma pensada aí. Se não pode, like, comentário, compartilhamento já ajudam demais. Eu não sei como é que vai ficar o alcance do canal agora, então um compartilhamento seria massa. O atraso do vídeo foi por causa disso, tá? A gente tava finalizando o episódio no domingo passado, ou era sábado, aí veio a informação e desmotivou legal. Enfim, chega de lenga-lenga. Os que colaboraram desde o último vídeo foram, começando pelo nome que mandou o maior valor, o nome que agora é vermelho sangue, Edmilson Marinho Monteiro Nunes Neto. Depois, Paulo Hermeson Simões de Souza, Jorge Guilherme Moura Salvador, Gustavo dos Santos Borges, Juliano Santiago Silva, João Vitor da Conceição, Abenael Carvalho da Rocha Fernandes, José Neres Batista Lima, Lucas Rodolfo Ferreira Godoy, Daniel Ricardo dos Santos,
Wagner Gama Rodrigues, Rodrigo Caio A. Bezerra, Cauã Lopes Corte Gomes, José Vandro de Jesus Calil Viegas, Hugo Ryan Melquiades Reis, Júlio César Borges Silva, Samuel Antônio de Castro Lucena, Nicolas de Carvalho Santos, Felipe de Lima Chaves, Edson Marciano Oliveira Santos, Eduardo Luiz Ecker, Carlos Henrique Rodrigues da Silva, Marcos Vinícius Araújo Silva, Geraldo dos Santos, Gabriel Carolino da Silva, Luiz Antônio dos Santos Rocha, Paulo Renzo de Oliveira Amorim, Matheus Rodrigues de Matos, Ebenezer Cortes de Souza Júnior, Isadora Cristine Germano Martins, Gabriel da Silva Pereira, Jefferson Cardoso da Silva, Lucas Manuel de Vete Ferucci, Carlos Eduardo Silva de Souza, não tem de Souza, é Souza de Lima, Rafael Lima Matias, Vitor Gabriel Souza dos Santos, Adson Martins de Araújo, Isaac Moura Rodrigues, Pedro Silas Leal Soares, Rodrigo Quirino de Albuquerque, Davi ou David Guilherme Silva e Castro, Marcos Henrique Gomes Moura, Thales Amorim Penido, Cauã Chaves Barreto, Jonathan Rafael Santos Nunes, Gustavo dos Santos Carvalho, Kainan Felipe Dias Aguiar, Ian de Souza Silva, Eduardo Lima Aguiar, Hugo Rian Melquiades Reis de novo, Danilo Oliveira Rodrigues dos Santos, Fábio Henrique Rodrigues Costa, Antônio Felipe Soares Barros, Gabriel Melquiades Barreto, Gabriel Vinícius de Oliveira Jonas, João Pedro Paixão Arruda, Pedro Henrique Gava Liberate, Luciano Souza dos Santos, Matheus Henrique Andrade Silva, Danilo Magalhães de Oliveira, Rodrigo Pereira Fonseca, Sérgio Felipe Pereira da Silva, Vinícius Andrade Rodrigues, William Almeida de Amorim, Antônio Eduardo Santos Carvalho, Carlos Henrique de Souza Silva, Eric de Oliveira Cardoso, Ramon Souza Freitas, Gustavo César Xavier da Silva, Cauã Lúcio Ferreira Rosa, que Souza, estou louco, Pedro Chinelato, Miguel Camilo Guimarães da Cruz, Helder Leones Franco, João Pedro de Oliveira Cardoso, Alexandro da Silva Costa, Daniel Faustino dos Santos, Pedro Henrique Oliveira Valentino, Leonardo Nascimento Chacon, Pedro H.M. Carvalho Lage, João Miguel Furtado Caminha, José Agnério Mota Santos, Mixon Pereira da Silva, Natália Aparecida de Almeida, Yuri Natan Moreira da Silva Mariano, João de Souza Cordeiro Oliveira, Patrick Pereira dos Santos, Lucas Francisco, Robson da Silva Souza, Caleb Alves Lopes, João Pedro Araújo, Lucas Cristiano Felizardo Paiva, Arthur Degardo Cruz, João Henrique Santos de Oliveira, Davi, Lucas Batista da Silva, João Vitor da Conceição, Johnny Jessen, Davidson Bezerra, Tiago D'Alessandro, Wagner Dias de Sales Ribeiro, Daniel Lima Alves, Eduardo Kennedy Souza Silva Santos, Miguel Emanuel Souza Gomes, Robert Pereira de Jesus, Joar, Gabriel Ribeiro Felipe, Daniel Barbosa de Almeida. Muito obrigado e até a próxima.